19 de dezembro de 2023. Nesse vídeo vamos estudar alguns ativos com vocês. Ressalto que são apenas estudos gráficos, não é recomendação de compra ou venda. A ideia do canal Nuvens de Valores é estudar alguns indicadores, médias e as nuvens de Shimoku e pensar mais no médio, principalmente longo prazo dos ativos no nosso gráfico semanal, gráfico mensal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a R3 e depois vamos estudar CVC B3. A R3 no momento muito importante, assim como o CVC B3, vamos trazer também o fechamento semanal da semana passada para a gente poder entender melhor o que está acontecendo nessa semana de AR3. Nessa terça fechamos no R$ 1,01, até o momento a semana com uma alta de 1%. Semana passada fechamos no R$ 1,00 com uma alta de 19,05%, um candle bem interessante e bem robusto aqui no nosso semanal de AR3. Foi um fechamento muito importante, já que a gente retomou a nossa linha vermelha, a nossa exponencial de 21, coisa que a gente não fazia desde o semanal aqui, semana 19 de junho de 23. A partir da semana de 26 de junho, fechamos abaixo da exponencial de 21, abaixo de todas as médias. Deixa eu trazer um zoom para vocês enxergarem melhor, porque eu sei que tem gente que assiste pelo celular. Olha só, semana seguinte, deixou um pavio superior na nossa média vinho, que é a média de 26, existiria uma possibilidade de região de resistência numa média importante. Semana seguinte, mais queda de 10,29%, aqui já era um momento de atenção no ativo. Ainda tinha uma possibilidade que a gente trouxe para vocês, região de suporte, aqui de meados de fevereiro e março de 23, mínima de R$ 1,10, aqui entre R$ 1,10 e R$ 1,15, quando a gente teve esse candle de 14 de agosto. Rompemos essa possibilidade de região de suporte e o ativo continuou sua queda. No entanto, semana passada, com o fechamento do R$ 1,00, a gente retomou a nossa média vermelha. Interessante. Quando a gente ganha uma média importante no gráfico semanal, o que a gente gosta? Que não perca essa média. Então, vamos ver onde está a nossa exponencial de 21 para essa semana de AR3, na região dos 96,8, ou seja, 97 centavos. Interessante, mínimo que a gente gostaria de ver semanal de AR3, manter o fechamento acima da vermelha, ou seja, fechamento acima dos 97 centavos, trabalhando, claro, com o cenário ideal, porque muitas vezes também o ativo lateraliza na média e não necessariamente é para tomar uma atitude, seja de compra ou venda. A gente apenas traça cenários e possibilidades, a gente não faz recomendação, mas trabalhando com um cenário ideal, a gente não gosta de ver quando perde médias importantes. Então, fechamento acima dos 97 centavos, de preferência até mesmo acima da máxima da semana passada, que foi no R$ 1,02. Aqui pode ser também uma região de resistência à semana passada, a máxima da semana passada. Trazendo também as demais médias, média lenta de Shimoku, R$ 1,13, pode ser região de resistência, e aritmética de 50 na região do R$ 1,18, R$ 1,19. A gente vai trazer também aqui o movimento de AR3 para quem já acompanha nosso canal há mais tempo. Aliás, quem gosta do nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar um like para ajudar nosso canal. A gente observa que as médias pretas, médias de 50, nunca foram superadas no semanal de AR3. O ativo abaixo dessas médias, desde que elas foram desenhadas no gráfico, desde a semana de 18 de outubro de 21, ou seja, a média sempre acima do preço abaixo de médias importantes, ou seja, uma tendência mais baixista, pensando já no mais longo prazo do ativo. Interessante, caso o ativo venha se aproximar da aritmética de 50, fechar acima, começar a desenhar suporte e não resistência. A gente observa que por volta de abril, maio de 23, se aproximou da média de 50 e depois perdeu todas as médias. Esse movimento aqui realmente não foi interessante, a gente não gostaria de ver esse movimento se repetir em AR3, então a gente vai continuar aqui acompanhando o ativo com vocês. Mínimo que a gente gostaria de ver, aqui de preferência, 97 centavos. E atenção aqui com R$ 1,13, R$ 1,18, R$ 19. Claro, temos 3 pregões, pode ser que não chegue até esse preço, mas a gente sempre trabalha com pontos gráficos aqui, trazendo também um cenário no futuro. Atenção também com esse fundo anterior, que foi entre a região do R$ 1,10, R$ 1,15. Deixa eu até colocar também R$ 1,15 aqui pra gente, que essa região pontilhada. Deixa eu tirar aqui a anotação desse aqui. Pronto, essa região pontilhada também pode servir como uma região de resistência. A gente vai deixar até anotado no gráfico para a gente observar se a R3 chegou a tocar nessa região, se vai começar a servir como uma região de resistência. A gente não gostaria de ver isso no ativo. A gente observa
que a L3 tentou perder esse fundo também, dezembro de 22, com a mínima dos 88 centavos, tivemos uma mínima aqui dos 76 centavos. Interessante que o ativo volta a trabalhar acima desse fundo anterior. Vamos ver o que o ativo vai aprontar, se vai tentar algum tipo de fundo duplo aqui no gráfico semanal, ou se ele vai perder novamente a exponencial de 21 e romper esse fundo de 76 centavos. Mas, enquanto manter aí, quem sabe, o fechamento dos 97 centavos, semanal aqui, nossa exponencial 21 da semana, dá para, quem sabe, acreditar numa recuperação do ativo. Ressalto, sempre não é recomendação de compra ou venda. A gente observa também que a nossa linha de atraso do Ichimoku ainda está distante do preço. É interessante que essa linha corte acima do preço para indicar, quem sabe, um momento, um comprador, segundo a nossa Chico Spam. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Final de semana eu vejo se eu trago novamente também o fechamento da semana. Aí a gente estuda também os demais indicadores aqui para o vídeo não ficar tão longo. Vamos agora para CVCB3, CVCB3 na tela. CVCB3 nessa terça-feira fechou nos R$ 3,90. Semana até o momento positiva, alta de 2,36%. Vamos começar pelo gráfico semanal de CVCB3. A gente observa a nuvem futura permanece vermelha, assim como a gente já trouxe várias vezes aqui no canal. A gente observa que o ativo, trazendo o movimento passado, fez uma região de resistência aqui justamente na linha amarela exponencial de 200. Meados de 21 começou a fazer um zigue-zague descendente e foi embora. No entanto, a gente trouxe para vocês, nas últimas semanas, tivemos fechamentos interessantes que poderiam indicar alguma recuperação no ativo, a partir principalmente quando a gente fechou aqui na região dos R$ 3,33 na semana de 20 de novembro. Por quê? Porque a gente começou a ganhar pelo menos uma das nossas médias pretas aqui do canal. A gente já tinha uma espécie de suporte na média vermelha exponencial de 21, já vinha com algum tipo de movimento de recuperação. Para quem gosta de comprar quando o ativo, quando ele ganha pelo menos uma das médias de 50, aqui na semana de 20 de novembro de 23, ainda na região dos R$ 3,33, faria algum sentido, claro, com um gerenciamento sempre de risco, de stop, porque a gente nunca sabe qual vai ser o movimento futuro. Até a gente gosta de fazer assim, a gente fecha aqui, o ativo pode simplesmente começar a corrigir, não tem como adivinhar o futuro. Depois que o movimento já foi, é fácil falar. Por isso que a gente estuda o passado para ver qual é o movimento presente e traçar cenários do futuro. Para quem já acompanha nosso canal, a gente trouxe aqui possibilidade ideal, manter fechamento acima dessa pontilhada preta e teria, quem sabe, próxima região que poderia ser de resistência, a nossa linha preta, e olha só, o ativo respeitando exatamente essa região, a nossa exponencial de 50 na região dos R$ 3,93. A gente não gosta de ver o ativo quando ele começa a desenhar resistência em alguma média importante. Então, ponto interessante, fechamento para essa semana de CVCB3 acima dos R$ 3,93. Até deixei anotado aqui, R$ 3,93. A semana passada a gente fez um vídeo, essa linha, essa média estava na região dos R$ 3,94, ou seja, um centavo mais baixo agora para a CVCB3, de preferência fechar acima. A gente observa que o ativo começou a se aproximar dessa média, começou a deixar pavios superiores bem robustos, a gente não gostaria de ver, ou seja, uma região de resistência aqui, né? Uma média tão importante. Então, vamos trabalhar com um cenário ideal, fechamento de preferência acima dos R$ 3,93. Se fechar abaixo, não é o fim do mundo, já que a gente ainda tem médias que podem servir como suporte. Trazendo algumas médias, a aritmética de 50 pode ser R$ 3,25 um suporte. A nossa exponencial de 21 está na região dos R$ 3,21 e a nossa mais baixa seria a nossa média lenta do Ichimoku na região dos R$ 3,11. Então, quando estiver ainda acima dessas três médias aqui, no caso, desculpa, 4 médias, dá para a gente acreditar que ainda o ativo está em recuperação, mas muita atenção, muitas vezes o ativo busca as médias de 50, médias de 80, médias mais longas e começa a desenhar resistência. A gente observa também que o movimento de maio, junho de 23 teve um topo aqui relevante, com uma máxima de R$ 4,80. A gente observa que ainda esse topo não é mais alto que esse topo de maio e junho, então atenção, o movimento está interessante, repito, a partir principalmente de novembro de 23, mas a gente ainda exige, claro, sempre atenção, gerencie sempre o risco
de vocês. Vamos trazer também rapidamente nosso gráfico diário, que algumas vezes a gente trouxe também da CVCB3, já que essa região, essa espécie de canalzinho que a gente tinha desenhado, ele veio sendo respeitado desde agosto, topo, fundo, a gente desenhou para vocês, ligou essa região com essa, plotou acima, e a gente observa que o ativo tenta também romper essa região que a gente desenhou para vocês. Interessante, de preferência, fechar acima das médias amarelas, ou seja, as nossas médias de 200, a exponencial de 200 está na região dos R$ 3,58. Interessante não fechar abaixo, porque a gente nunca sabe quando perde uma média de 200, ele começa a desenhar, por exemplo, algum tipo de correção mais forte. Não é recomendação, apenas trazendo aqui pontos interessantes de CVCB3. A gente observa que a nossa Chico Span, olha só, nossa linha de atraso do Shimoku acima das nuvens já há bastante tempo. Interessante quando a gente vê essa linha acima do preço, acima das nuvens, aqui no nosso gráfico diário, indicando um momento mais comprador, mas atenção, o ativo vem bastante tempo já no movimento mais de alta, a gente não sabe quando ele vai iniciar alguma correção, até onde vai corrigir, mas segue interessante aqui, pelo menos pensando no nosso gráfico semanal. Vamos trazer rapidamente também a nossa linha de atraso do Ishimoku. A nossa linha de atraso do Ishimoku, a nossa Chico Span, essa linha azul, ela sempre está plotada no passado. É interessante quando ela cruza o preço e fica acima do preço. O ideal é quando ela está já acima das nuvens. Mas o mínimo que a gente gosta de ver aqui no canal é quando essa linha cruza o preço. A gente observa que por várias semanas já está praticamente dentro do preço. Vamos ver se na semana que vem ela corta o candle semanal de CVCB3. Seria um sinal aqui bem interessante. Não é recomendação de compra. Sempre deixo bem claro. Apenas a gente interpreta os indicadores. Olha só, essa linha azul cortou o preço provavelmente aqui em meados de outubro de 21. Ou seja, desde outubro de 21, ainda quando o CVCB3 estava na região dos R$16, mais ou menos, R$16,50. Está abaixo do preço, chegou a tentar ficar acima do preço, aqui cortar o preço, e a gente chega novamente dentro do preço, com uma possibilidade de cruzar o preço, ou seja, uma possibilidade de retomar o momentum comprador segundo essa linha do Ishimoku no gráfico semanal. Atenção, porque a gente nunca sabe quando vai começar uma correção, até onde vai. Ressalto sempre aqui no canal, operem sempre, invistam sempre com muita responsabilidade. O mercado financeiro é tinhoso, é perigoso, mas claro, sempre a gente consegue estudando, consegue fazer lucro e se dá bem também no mercado da Bolsa de Valores. Então, vamos retomar aqui os pontos interessantes. A gente vai ficar na expectativa aqui desse cruzamento para a semana que vem, já que para cruzar essa semana, teria que a semana de CVCB3 fechar acima dos R$ 4,52, ou seja, teria que ter uma forte valorização aí pelos próximos três pregões para já fazer esse cruzamento essa semana. Então, a semana que vem fica mais viável de a gente ver esse cruzamento aqui na nossa linha de atraso do Ishimoku. Trabalhando com os pontos ideais novamente, deixa eu trazer aqui para vocês. Acima dos R$ 3,93 seria o mais interessante aqui para a gente mostrar força na exponencial de 50 e não uma região de resistência. Atenção! E aí, no final de semana, eu vejo de trazer o fechamento da semana e aí a gente atualiza os estudos também com os nossos indicadores. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar sempre motivado a trazer novos vídeos para vocês. Forte abraço, uma boa semana e bons investimentos.